Nós temos uma visão de anjo, geralmente, aquelas asas, aquela argola, né? Um ser todo de branco e que praticamente ele é invisível, não pode ser tocado, não podemos interagir com ele por causa do seu poder e coisa desse tipo. Mas só que essa é uma visão errada. Nós temos que ver a questão do concreto, do real, né? Do que o livro bíblico, né? Os livros bíblicos, os livros escritos pelo povo de Deus, pelos hebreus, pelos judeus, que ele traz, né, sobre a questão dos anjos, que é a Bíblia, né? Foram tudo reunido através na Bíblia. O que ele traz? Qual é a verdadeira aparência dos anjos, né? Como eles agem, quem eles são? Bem, para isso a gente pode ler o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, ou Bereshit, né, em hebraico. Gênesis capítulo 18, versículo do 1 ao 3 diz assim. Gênesis 18, do 1 ao 3 diz assim. Depois apareceu Adonai nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse, Adonai, se agora tenho achado graças a teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Esse relato está em Gênesis 18, do 1 ao 3. É Abraão. Então Abraão vê 3 homens, né, à porta da sua tenda e corre ao encontro deles. E ele se postra perante os homens, né? Então ele viu, né? Não foi algo que estava visível, ele chegou a ver. Então, primeiro ponto, ele viu, certo? Mas algumas pessoas dizem, não, mas só algumas pessoas podem ver os anjos, outras pessoas não podem ver os anjos. Isso é a realidade. Eles têm essa capacidade de se mostrar para algumas pessoas e para outras não. Mas e os anjos? Eles podem interagir conosco, podem tocar, podem se alimentar conosco? Vamos continuar o relato? Que diz o seguinte. Em Gênesis capítulo 18, versículo 4 e 5 diz assim. Agora aqui, né, a gente vai olhar para tirar qualquer historinha que dizer, não, anjo não come, anjo não bebe, ele só fica lá em cima louvando a Deus, né? Não, vamos lá ver. Em Gênesis 18, 4 e 5 diz o seguinte. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés. Recostai-vos debaixo dessa árvore e trarei um bocado de pão, para que esforçai os vossos corações. Depois passareis diante. Por enquanto, por isso chegaste até teu servo. E disseram os 3 homens, assim façam como disseste. Gênesis 18, 4 e 5. Então mostra que eles foram fazer conforme Abraão, né? Eles falaram, não, pode fazer, traga água, lave os pés, né? Faça um pão, né? Um pouco de pão para que nós possamos comer, pode fazer. E Abraão correu para fazer isso, né? Olha, agora vai ficando mais interessante o relato. Gênesis capítulo 18, versículo 6 e 8 diz o seguinte. Abraão apressou-se, ou Avraham, né, em hebraico, apressou-se para ir ter com Sara na tenda e disse, amassa 3 medidas de flor de farinha e fazei bolos. E correu Avraham as vacas, e tomou vitela, tera e boa, e deu-lhe ao moço, que se apressou a prepará-lo. Tomou manteiga e leite e vitela que tinha preparado e pôs diante deles que estava. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. Então mostra aqui que tanto Adonai como os 2 anjos que estavam junto com Adonai comeram.
comeram do que Abraão tinha preparado. Nossa, então eles comem. Mas lógico que eles comem, né? É um relato aí bem nítido. Diz o seguinte, né? O interessante é que até no céu, ou seja, no reino de Deus, lá também se come. Isso mesmo. Os anjos lá também eles comem pão. Agora é claro, o trigo é superior, né? Com certeza. Porque lá é perfeito. O leite é superior, o trigo é superior, a manteiga é superior. Então lá é tudo perfeito, é tudo superior. Mas eles comem sim, eles se alimentam lá no reino de Deus, nos céus, né? O povo diz, isso é um absurdo. Não, não é um absurdo não. Olha só, a gente viu aqui na terra que eles se materializam e comem. A gente pode ver aqui também, ó, Salmos 78, o versículo 24 e o versículo 25. Salmo 78, 24 e 25. Eu gosto de falar citando os textos, porque se eu falasse citar os textos, o povo vai dizer, não, esse cara tá doido. Como é que pode anjo comer? Como é que pode lá no céu ter farinha de trigo? Mas é verdade, vocês vão ver agora. Salmos, eu Terrilim, né, em hebraico, 78, 24 e o 25. Capítulo 24, capítulo 78, versículo 24 e 25. Salmos 78, 24 e 25. Diz assim: E chovera sobre eles maná para comer, e lhe dera do trigo dos céus. O homem comeu o pão dos anjos, e eles lhe mandou comida à farta. Bonito, né? Está mostrando aí que Deus ele deu o pão dos anjos, né? O trigo dos anjos para o povo de Israel naquele tempo, né? Que estava passando no deserto. Então quer dizer que os anjos podem se materializar? Está mostrando aí que pode se materializar. Tanto anjos como os demônios, eles podem aparecer na sua frente, podem interagir com você e você passar despercebido. Você pode achar que é um homem comum, um ser humano comum, mas é um anjo e passa despercebido por você. Veja o seguinte aqui, os relatos vão muito mais além. Os anjos também podem ter relações sexuais. Nossa, não, agora foi absurdo. Chega, não gosto de mais esse vídeo. Não, é sério. Continue para você ler os capítulos da Bíblia que eu estou mostrando na Bíblia. Não é coisa da minha cabeça, nem estou seguindo algo que alguém falou e gostei do que falou e estou repetindo para vocês. Não, eu estou seguindo o que está na Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim. Gênesis 6, 1 e 2 diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas lhe mais agradavam. Bem claro aí. Os anjos vieram para a terra, se materializaram e tomaram as mulheres para ele, tiveram relações. Os relatos continuam dizendo aí que os filhos dele eram gigantes, homens fortes, homens de fama. Mas deixa bem claro que eles têm relações sexuais, né? Pegaram as mulheres. Esse é um dos motivos, se você for continuar lendo o relato aí de Gênesis 6, esse é um dos motivos o qual Deus mandou o dilúvio à terra, para acabar com aquela raça mestiça de anjos com seres humanos, né? Por que tinha que ser o dilúvio? É um fator muito simples, né? Quando está na esfera espiritual, ou seja, quando está na esfera sem um pecado, né? Então Hashem, Deus, trata como reino espiritual contra espiritual. Quando passa para a esfera carnal, tem que ser tratado do modo carnal. Então aqueles anjos, eles passaram para a esfera carnal. Como assim carnal? Quer dizer, espiritual é invisível? Não, não é isso. Espiritual é a maneira de dizer que está elevado, está acima do carnal. Só isso, certo? Não tem nada de invisível que não posso pegar, não. Pode pegar sim. Mas quando eu falo espiritual, estou dizendo que está acima dos homens. Só isso, certo? Então, a questão do dilúvio
Deus tinha que tratar mandando o dilúvio, porque os anjos tomaram as mulheres e automaticamente, quando eles tomam as mulheres para si, eles assumem o papel de querer viver como seres humanos. Se vão viver como seres humanos, eles vão morrer também como seres humanos. A questão é essa: viver como seres humanos, morrer como seres humanos. Por isso que Adonai, Deus, manda o dilúvio, porque eles teriam que morrer como seres humanos. É tanto que ao dilúvio eles morrerem na carne, aí sim eles deixam aquele corpo carnal materializado, pegam o corpo espiritual e retornam aos céus. Ao retornar aos céus, eles são trancados e ficam lá trancafiados até o dia do julgamento. Esses, né? E qual é a diferença dos anjos e dos demônios? Pronto, vou dizer a vocês. O que é demônios? Demônios são anjos rebeldes que lutaram para tomar o reino da mão de Deus. Então, teve um momento que Satã, junto com alguns anjos, se reuniram e queriam tirar Deus do trono. Quando eles foram expulsos do reino de Deus, dos céus, do reino de Deus, para a terra, então eles passaram a adotar o subtítulo de demônios. Demônio significa anjos rebeldes, ou filhos rebeldes, certo? Então são os filhos de Deus rebeldes, são os demônios. Eles passaram a ser expulsos e vieram para a terra. No próximo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre anjos e demônios e a questão da terra e dos seres humanos. Mas eu quero que fique entendido para todos, que todo mundo tenha entendido. Dê o joinha, curta, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais assunto espiritual sobre esse aspecto de anjos e demônios. E só para deixar uma deixa aqui, né? Nunca menospreze ninguém, porque você não sabe quem é aquela pessoa, né? Aquela pessoa pode ser um anjo e você não sabe. Por exemplo, lá na Nova Aliança, na Brit Hadashah, o Novo Testamento, cada um chama de modo, né? Diz o seguinte, em Hebreus capítulo 13, versículo 1, diz assim: seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueceis de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Está vendo? Sem perceber, alguns acolheram anjos. Não sabiam, mas estavam acolhendo anjos. Então quando você vê aquela pessoa, me dá uma água, pode ser um anjo. Se você tem, não negue, né? Se alguém bater na tua porta, né, para lhe pedir algo de comer, se você tem, não negue, pode ser um anjo. Ok? Então, dá um joinha se curtiram e até o próximo vídeo. Shalom Adonai.